Qual lugar que você diria ser, por excelência, a morada do seu trabalho? Da Marília Panitz, crítica e curadora, e outra é você é mesmo artista, Daniel Rosler. Um lugar onde ele volte ao mundo, né? Ele possa ser transformado depois, né? Outra pessoa possa ver aquele trabalho e dialogar com ele de alguma maneira. Eu trabalho sozinho aqui, eu preciso que meu trabalho seja visto. Para ele se tornar um meio para um diálogo com o outro. Eu tive uma individual ano passado, e nessa exposição que eu fiz, eu inverti um pouco as coisas. Eu, em vez de trabalhar com a figura humana e ou com os bichos, ou com uma lógica de colagem muito forte, eu estava trabalhando, eu tomei algumas decisões. Foi a primeira vez que eu trabalhei sem a figura humana. Quando terminou a exposição, aos poucos, eu voltei a sentir vontade de usar cor de uma outra maneira. E aí eu recomecei com uma imagem que era de uma cor quase oposta ao que eu vinha trabalhando, que era uma imagem, um quadro muito grande e todo laranja, ocre, cor de barro mesmo. E que era uma paisagem perto de um lugar que eu conheço desde muito pequenininho, que era perto da casa dos meus pais, e tem um pé de mamona no meio, que eu lembro que eu fazia guerra de mamona com os meus irmãos, com o filho do caseiro, era uma confusão. E eu lembro que tinha muito cachorro vira-lata nessa região, e aí eu resolvi, no meio da pintura, que eu queria um vira-lata, esse cachorro vira-lata, que é da mesma cor da paisagem, na paisagem. E aí quando eu inseri esse cachorro, ele bateu num lugar errado do que eu estava planejando, e ele encaixou com o pé de mamona, com as raízes do pé de mamona. E então eu falei, caramba, eu tinha me proibido durante quase um ano de usar colagem. Mas na hora que eu botei esse cachorro que ele juntou com o pé de mamona, eu falei, caramba, eu não faço isso há um ano e pouco. E isso é interessante, porque era uma colagem, mas ela não era uma colagem que deixava o plano abstrato, assim. Era uma pequena inserção numa imagem, é diferente e que desestabilizava a imagem. Você começa a ver que você anda numa espécie de ramificações e de círculos, e que você volta em questões, mas você volta naquela questão afetado por outras coisas que você percebeu ao longo do tempo. Você nunca vai voltar a fazer a mesma coisa, ainda bem.